Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje o conteúdo do programa é direcionado aos síndicos, moradores de prédios, de condomínios, na hora de fazer atividade física. Para trazer os esclarecimentos, as orientações, aqui no estúdio com a gente, o Roberto Lampião, que é personal trainer e empresário, e Tauana Cândido, que é empresária também e tem da empresa Bem-Estar Assessoria e Consultoria. E hoje vocês vão estar trazendo orientações para aquela turma que mora em prédio, que precisa observar em primeiro ponto, né, Tauana? A coletividade. Isso mesmo, a coletividade. Porque quando as pessoas partem para morar em condomínio, eu acredito muito que eles precisam trabalhar a questão da coletividade. É a questão de contratação de insumos, de serviços, vai ser sempre por uma via coletiva. Então, quando você busca morar em condomínio, você pensa em morar em conjunto com demais pessoas. Por isso que quando as pessoas pretendem partir para o condomínio, seria interessante fazer essa reflexão de coletividade mesmo. E aí, na hora de pensar essa coletividade, geralmente, né, ou tanto o Roberto quanto a Tauana, as pessoas quando falam assim, não, vou desenvolver uma atividade física no condomínio. Não, as pessoas geralmente só pensam na academia. Mas assim, tem uma infinidade de opções quando a gente está falando no condomínio. Isso, quando a gente fala de atividade física e saúde, a gente precisa entender que os conteúdos da educação física, eles podem ser trabalhados no diverso campo que o condomínio oferece. Eu posso citar aqui 4 áreas dentro de um condomínio onde um profissional de educação física pode atuar, melhorando a qualidade de vida e a saúde dos moradores. Então, como profissional de educação física, ele pode elaborar conteúdos da educação física e trabalhar na quadra, na piscina, na academia, na brinquedoteca. Então, assim, você, além de trabalhar a qualidade de vida e a saúde dos condôminos, você vai estar socializando cada vez mais esse condomínio. Por quê? Porque durante as aulas você começa a trabalhar o relacionamento interpessoal desses moradores, evitando, assim, maiores conflitos lá na frente. Onde a gente percebe que nas reuniões de condomínio, após a implantação dos serviços, os condôminos eles conseguem se harmonizar melhor. E essa, assim, é uma excelente oportunidade para melhorar a convivência. Quem mora em condomínio sabe o que a gente está falando. Muita gente sequer conhece o vizinho. E assim, sei lá, né, um joguinho, um futebolzinho ali na quadra, né? É verdade. Eu costumo trabalhar muito em condomínio, ainda dou aula em condomínio. Então é interessante, porque a gente participa mais da vida do condomínio do que o próprio condomínio. Então, repare que é interessante. Eu estou dando aula a fulano. Aí fulano vai em outro horário, aí chega, quando o cara sai, sai e diz, quem é esse morador? Quer dizer, o vizinho não conhece, mas eu conheço. Verdade. Então faz parte, como ela falou, faz parte da socialização do próprio condomínio. E é importante também você ter uma orientação, né? Você não vai sair, eu vou para a quadra, eu vou sair correndo, eu vou para a academia, eu vou utilizar a academia, não. O importante é que o condomínio ofereça, tá? Ofereça uma orientação de um profissional, tá? Porque nem todo mundo tem condições de pagar um professor particular, né? Então, eu acho que o condomínio hoje, eu acho que a própria legislação diz isso, que você, quando oferece esse serviço, você tem que ter um profissional capacitado para lhe orientar. E essa questão dessa orientação também é um trabalho desenvolvido por vocês, né, Tauana? Isso. O nosso trabalho ele começou e é importante passar a questão de retorno para o condomínio com a implantação de serviços de colônia de férias. Então, a gente tinha uma demanda muito grande de pais que procuravam locais para levar os seus filhos durante as férias escolares. Sendo que esses pais, eles não entravam de férias. Então, o que a gente fez? A gente levou a colônia de férias para dentro do condomínio. Com isso, a gente fez uma pesquisa e um levantamento onde o síndico mostrou que o controle de quebra do condomínio havia sido melhorado. Por quê? Porque nas férias anteriores, as crianças molhadas que saíam da piscina entravam molhadas no elevador. Então, isso despendia cada vez mais uma manutenção. Às vezes, as crianças estavam brincando sozinhas na quadra sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de acompanhamento e os alambrados eram prejudicados. Porque por atos minuciosos de vandalismo que às vezes acontecem em alguns condomínios por falta de orientação. Então, quando a gente entra no condomínio para levar os serviços, a gente quer realmente harmonizar. Lembrando que o profissional de educação física, ele nada mais é do que um educador. Então, a gente vai estar educando aquela população através de serviços de atividade física e saúde. E assim, essa é uma excelente dica para você que está acompanhando o Utilidade Pública. As férias estão chegando
E muitas vezes os seus filhos estão de férias, mas você não está de férias e aí não tem, vai fazer o quê? A criança vai ficar em casa, trancada no apartamento ou em casa o dia inteiro. Então, assim, mora no condomínio de prédio, essa é uma excelente oportunidade. Vai lá, conversa com o síndico. Então, a gente pode atender aí crianças de 2 anos e idosos de 90 anos. Então, a gente tem uma demanda muito grande de condomínios com idosos. E, às vezes, esses idosos ficam ociosos. E o que fazer com esses idosos? A gente tem inúmeras atividades para fazer. Eu posso fazer uma aula coletiva de pilates, eu posso fazer uma aula coletiva de massagem laboral. Eu posso começar a inserir esse idoso na vida condominal, para que ele possa ser visto e ele possa realmente ser lembrado dentro do condomínio. Porque muitas vezes os condomínios, eles só se preocupam em cuidar das crianças, preparam ambientes para as crianças e esquecem que os idosos, eles sobrevivem naquele ambiente e eles precisam de atenção também. Então, a gente não oferece apenas o serviço de colônia de férias, a gente oferece profissionais de educação física para o condomínio. Em cima disso, a gente faz um levantamento e, entendendo o público-alvo, é que a gente vai oferecer a atividade dentro do nosso cenário que a gente pode trabalhar com aquele condômino. Ou seja, férias fitness. E sem falar na comodidade, né? Isso. Que você não tem o deslocamento, pegar carro, né? Tem que pegar carro, trânsito, segurança. Então, a coisa fica bem mais prática e bem mais fácil. E acho que mais segura também, né? Porque, Muito olha, mais segura. muitas vezes o filho fica ali, às vezes, em casa, porque os pais saem para trabalhar, e aí porque tem que trabalhar mesmo, a gente está falando, não é nenhuma crise, mas que tem que trabalhar mesmo, e aí durante as férias, essas crianças acabam ficando mais limitadas, por exemplo, computador, ali o smartphone... Justamente, às vezes, por falta do desenvolvimento de uma atividade como essa, de uma forma coletiva. A gente costuma dar 2 adjetivos ao nosso serviço, que é economia e praticidade. Então, assim, às vezes, quando a gente relacionar, eu vou contratar um profissional de educação física para a academia do meu condomínio. E esse valor vai ser repassado no custo de cada apartamento. Quando a gente faz o levantamento e repassa esse valor, a gente percebe que o valor que um apartamento paga por esse serviço seria praticamente que o valor pago por cada morador desse apartamento. Então, a gente viabiliza os custos para o condomínio. Você, ao invés de tirar o seu carro, enfrentar o trânsito, levar o seu filho para uma aula de natação e depois você ir a uma academia, a gente tem como montar uma estrutura para que o seu filho seja atendido por um profissional de educação física na piscina do seu condomínio, que isso muitas vezes as pessoas não trabalham coletivo e cada um acaba contratando um professor particular. Isso. Era isso que eu queria abordar também com o Roberto. Isso. E muitas vezes, da mesma forma, contrata um profissional para atender na academia. Se a gente faz um levantamento do condomínio, entende as necessidades desse condomínio e faz um organograma de horários, a gente tem como mapealizar o condomínio da seguinte forma: eu vou trabalhar com um determinado público por um determinado horário. E qual é o horário que eu preciso? Isso quem vai dizer é o condomínio. É feita uma pesquisa inicial para entender a demanda de cada condomínio. Cada condomínio tem uma realidade. E isso é comum, você estava falando que ainda dá aula em condomínio, às vezes várias pessoas desenvolverem atividade de forma isolada, às vezes ali utilizando a academia. Isso. Exatamente isso. Aí você vê, tem aqueles que procuram o profissional, o particular, que é no meu caso, mas tem gente lá que fica solto. E você acaba, porque você é um profissional e você não gosta de ver que as coisas estão fazendo de maneira incorreta, então você acaba dando, não faça assim, faça aquilo outro. Mas assim, as pessoas e o próprio condomínio deviam procurar, isso aí sairia dividido por todos, sairia um preço bem, a economia seria ótima para o condomínio e para o morador. Ou seja, você trazendo essa questão, olha, muitas vezes você está ali acompanhando um aluno na academia ali do prédio e, de repente, você está vendo que tem uma outra pessoa que não tem um profissional acompanhando, mas está fazendo o exercício de uma forma errada. E aí o profissional vai lá e ajuda. Tem outros casos que, para economizar, porque a gente sabe que o personal muitas vezes ele vai por hora. Para economizar, você pega o profissional uma vez na semana, ele passa ali uma planilha e você continua fazendo o restante da semana. De fato, isso é aconselhável? Olha, Há assim, controvérsia. Há controvérsia. Se a pessoa já treina, tá? Isso a gente chama de consultoria. Se a pessoa já treina
se ela já tem habilidade, ela já sabe manusear todos os equipamentos, eu não vejo muito problema. Mas se a pessoa nunca treinou, se a pessoa não sabe como manusear aqueles equipamentos, se torna um problema. Porque você passa uma série, você não tem a percepção do esforço daquele aluno, você não sabe se ele está fazendo certo ou errado. Então, é um tiro no escuro, tá? Eu prefiro não. Eu dou consultoria em alguns casos, mas para as pessoas que já têm uma quantidade de tempo suficiente naquela prática da musculação. Já tem experiência, está habituado àqueles exercícios. Exatamente. Então, aí, quando a pessoa é assim, eu dou a consultoria sem problema. Eu passo a série, dou uma revisada, às vezes vou lá em loco uma vez na semana, mas, ao contrário, para quem é iniciante, para grupo de risco, então eu não aconselho não. Tá? E assim, uma coisa interessante, porque a gente trouxe um programa aqui há pouco tempo, aqui no Utilidade Pública, sobre, lá na Bioforma, com o Yuri Sampaio, que é professor, tá, de educação física, e ele trouxe exatamente exemplos que o Roberto e a Tawane estão trazendo aqui dos riscos de você ter, apesar do prédio, do condomínio, oferecer aquela estrutura, você não ter o acompanhamento, mesmo diariamente nas academias. É possível ver isso. Ele trouxe, por exemplo, tem exercícios que as pessoas, ou por excesso de peso, ou por não estar tendo o acompanhamento, acabam fazendo de uma forma tão equivocada que aquele ali pode provocar uma lesão e afastar aquele aluno dos treinos por um bom tempo. Eu considero a consultoria online como um ensino à distância. Então, assim, para você manter uma consultoria online, você tem que ser altamente disciplinado. Infelizmente, a nossa cultura não permite que sejamos tão disciplinados. Então, o que acontece? É muito comum a gente perceber que a ergonomia ela não é respeitada em um simples ato de carregar uma bolsa. Então, como é que eu garanto que o meu aluno que está sendo atendido por consultoria online, ele vai executar um movimento de uma forma correta? Ao invés de ajudá-lo, eu posso estar prejudicando esse aluno, eu posso desencadear uma lesão por conta de uma função articular não executada da forma que a ergonomia pede. Então, eu prefiro não trabalhar com consultoria online, eu prefiro trabalhar com consultoria presencial. Porque eu tenho como corrigir o meu aluno, eu tenho como passar realmente, perceber se aquele aluno está executando o movimento de uma forma devida, até porque a gente está lidando com saúde. Então, numa consultoria online, eu posso prescrever um determinado treino no esteira, o aluno não se alimentar de uma forma devida e passar mal na esteira, sozinho no condomínio. E, de repente, quem estava prestando essa consultoria online era a profissional Tawane Cândido. Então, eu não vou responder por algo que não seja presencial. Eu, como profissional de saúde, eu preciso estar acompanhando o meu aluno para que o risco de acontecer qualquer tipo de acidente com ele durante a execução do movimento seja mínimo. E, por mais que isso venha acontecer, eu possa prestar os primeiros socorros. Eu não posso abandonar o meu aluno com a consultoria online e simplesmente imaginar que o meu serviço está sendo cumprido. A minha função como profissional de saúde está sendo cumprida. Não. O barato sai caro. O barato sai caro. Sai caro. Sai e isso muito acontece mais do que a gente imagina. Principalmente pela manhã. As pessoas não se alimentam, né? E aí vão fazer o treinamento, e aí baixa a glicemia. Então, se você não estiver presente, porque as pessoas costumam... não é que elas mentem, elas omitem. Às vezes estão fazendo dieta que a gente não sabe. Não, às vezes está ali, como o personal não está ali perto, aí você já aumentou um pouquinho o peso, entendeu? E aí aquele peso já modifica toda a sua Principalmente postura. no início, que você vai sentindo, você vai tendo confiança, então eu vou buscar meu limite, e aí é onde acontecem as coisas. Ainda sobre essa questão dos riscos e dicas, na hora de montar a academia do prédio, a gente vai voltar com esse bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo, 2 minutos.